da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje ele vai apresentar o que vai ser o próximo livro dele, que chama Contrapolíticas da Alquimia. O professor Andítya Soares de Moura Costa Matos é doutor em Direito e Justiça pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Filosofia pela Universidade de Coimbra. Atua como professor associado de Filosofia do Direito e disciplinas afins na Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG e é membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da mesma instituição. Foi professor visitante na Universitat de Barcelona e na Universidade de Córdoba, bem como professor residente no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. Ele é convidado como palestrante em diversas universidades estrangeiras, como a Universitat de Barcelona, a Universidade de Girona e a Universidade de Buenos Aires. Ele é bolsista de produtividade do CNPq. Andítya, é com muito prazer que a gente tem você aqui, nesse tema muito interessante, muito atual, né? Que nos faz pensar muito nas políticas, não só brasileiras, quanto também do mundo. E é com muito prazer que eu te passo a palavra. Boa noite a todas, a todos. Vocês me ouvem bem? Se não ouvem, já dei o grito aí. Eu sou muito resistente a tecnologias, vejam que eu vou falar de alquimia, né? Que acaba sendo uma forma de tecnologia antiga também, mas, no primeiro momento, eu tenho que achar aqui eu preparei uns slides que eu acho que fica mais interessante. Então, vamos ver aqui se eu consigo colocar. Então, é compartilhar tela. Compartilhar tela. Vocês estão vendo? Alguém me responde oralmente, porque... Sim, estamos vendo, sim. Ótimo. Vou... Parece que alguém está com um som ligado. Acho que agora deu. Então, gente, vamos começar de novo. Então, muito boa noite a todos, a todos. Hoje eu vou falar desse meu livro, Contrapolíticas da Alquimia. Essa aí é a capa dele. É um livro que está sendo lançado nesses dias, né? Daqui a, sei lá, poucas semanas ele já vai estar disponível, mas a pré-venda dele está acontecendo aí no site da editora Sob Influência, que é a editora que faz esse trabalho belíssimo, né? Não sei se vocês já conhecem, uma editora independente de São Paulo, que tem sempre uns projetos muito fora assim da normalidade, né? E acho que seria uma das únicas editoras que aceitaria, e tanto é que aceitou esse ensaio em imagens, que é o Contrapolíticas da Alquimia. É um livro todo ilustrado, além de textos, né? São 10 pequenos capítulos. Ele é todo ilustrado com gravuras, com xilogravuras, a maioria delas, do século XVI e XVII, todas elas da tradição alquímica. E a ideia é a gente, de alguma maneira, pensar, né, repensar hoje o que é essa alquimia. Por quê? Qual o sentido de estudar um conjunto de teorias, um conjunto de concepções de mundo que são vistas, né, que esse conjunto é visto, de alguma forma, como algo superado, como algo esotérico, no mau sentido da palavra, como algo que é sinônimo de charlatanismo, que é sinônimo de engano, né? A alquimia, ela ganhou essa má fama ao longo do tempo. E não é à toa que ela ganhou essa má fama ao longo do tempo, né? A alquimia, ela, como todo pensamento humano, como toda forma de
de expressão artística, de expressão do próprio pensar, enfim, ela está envolvida numa espécie de batalha, ela está envolvida numa espécie de combate, né? E o combate aqui que a alquimia está, não vou nem dizer que esteve, mas está envolvida, é um combate epistêmico, é um combate pela definição daquilo que nós entendemos que é ciência, né? Que é um tema, como nós sabemos, bastante atual, né? Sem citar muito nome aqui para não entrar em polêmicas nesse momento, que em algum momento nós vamos entrar em polêmicas, mas há, por exemplo, uma conversa muito, entre aspas, intensa nas redes sociais, nos jornais, enfim, na mídia em geral, sobre a natureza científica ou não de certas práticas, né? Como, por exemplo, a acupuntura, a homeopatia e até a psicanálise, né? E as pessoas ficam discutindo se isso é científico ou não, se isso pode ser comprovado, se isso tem efeitos, né? Se é realmente adequado, bom, aconselhável chamar essas práticas, esses saberes, essas tradições de ciência, né? Isso é o que a gente chama de epistemologia. Epistemologia é exatamente essa parte, digamos assim, da filosofia que estuda a episteme, o conhecimento, a ciência, em sentido mais amplo, e define com alguns critérios o que pode ser considerado científico ou não. E a alquimia, a partir de um certo momento, a gente tem até mais ou menos uma data certa, claro que esses fenômenos nunca têm uma data muito certa, mas a gente tem uma data mais ou menos, 1666, que é a data de criação da Academia de Ciências na França. A alquimia já passou a ser vista como algo negativo, né? A alquimia que existia durante séculos, ela foi sucedida por uma forma muito mais moderna, uma forma que ela, sim, cumpria os rituais, cumpria, de certa maneira, os rigores da ciência, que é exatamente a química, né? E aí vocês percebam como é que as coisas são interessantes, porque na própria palavra alquimia, espero que vocês vejam aqui a minha setinha. Na própria palavra alquimia está, de certa maneira, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas está, de certa maneira, já pressuposta a química, né? A alquimia, a palavra alquimia vem do árabe, alquimia, e essa quimia é exatamente a palavra originária, a palavra primeira, para essa ciência nova, né? É uma ciência bastante nova, se comparada com a física, por exemplo, com a matemática, se é que a matemática é considerada ciência, é uma discussão interessante também, mas a alquimia ela surge num contexto de valorização da ciência newtoniana, da ciência que exige uma espécie de generalidade, que exige uma espécie de postura capturante do mundo, né? A ciência não quer apenas conhecer o mundo, a ciência quer agir nesse mundo, quer, de certa forma, reproduzir os processos naturais e dominar esses processos naturais. É uma ciência que muito rapidamente vai se transformar em técnica. Hoje a gente não pode falar em ciência, muito menos em técnica. A gente fala hoje em tecnociência. Essas duas dimensões se uniram, né? Na mesma medida que a ciência se separou de outros saberes, como a própria filosofia, ciência e filosofia surgem juntas no século VII a.C., com os pré-socráticos, mas a gente vê, na realidade, hoje um movimento de total separação da ciência de disciplinas mais críticas, disciplinas mais humanísticas, se fechando num rigorismo, né, numa espécie de fundamentalismo oco, vazio, que não nos leva a nenhum cenário, digamos, agradável, né? E é muito difícil falar contra a ciência hoje, né? Não falar contra a ciência no sentido de tirar o valor da ciência, mas de fazer uma crítica propriamente dita, né? Desde Kant, a gente sabe que fazer a crítica significa voltar o pensamento contra ele mesmo, né? Fazer que o pensamento pense a si mesmo. Por isso a filosofia, a filosofia é a dimensão crítica por excelência, né? A filosofia, ela sempre se desdobra, ela sempre se dobra em relação a si mesma e se põe em xeque, e se questiona, e de alguma maneira se reconstrói a todo momento.
Em tese, essa deveria ser também a postura da ciência, né? Mesmo porque eu disse para você, ciência e filosofia surgem juntas, mas já há algum tempo, talvez até como um efeito colateral dos negacionismos, das fake news, de uma época de grande obscuridade, de grande obtuosidade que a gente está vivendo, a ciência tem se fechado numa postura quase religiosa, quase fundamentalista, esquecendo que ela é vária, que ela é diversa, que a sua origem, né, é uma origem de não separação de outros saberes, de outras práticas, de outras tradições, das quais eu destaco, evidentemente, a filosofia e o que é o nosso objeto hoje, a alquimia. Né? A alquimia, então, ela costuma ser vista hoje como algo totalmente não científico, como algo esotérico, oculto, ligado a uma espécie de misticismo, assim, de muito mau gosto. Ela é vista, no máximo, assim, no máximo dos máximos, ela é vista como uma espécie de antecessora, né? Uma espécie de avó, assim, não muito respeitável, uma avó que a gente esconde assim no porão, mas uma avó da química. O que eu quero fazer nesse livro, que eu faço nesse livro, que eu tento fazer nesse livro, e que eu vou tentar, de certa maneira, fazer com vocês aqui, ainda de forma resumida hoje, é tentar entender a contemporaneidade, a atualidade, as potencialidades da alquimia. Aí vocês vão perguntar, mas será que, então, nós vamos sair dessa aula aqui, vamos sair desse encontro sabendo produzir ouro, né? Porque, como todo mundo já deve ter ouvido falar, um dos principais objetivos da alquimia clássica, eu chamo de alquimia clássica, essa que se desenvolve no Ocidente, do século, digamos, século XIV ao século XVII. Já aí a gente já faz uma nota temporal, que a alquimia é um saber antiquíssimo, né? Ele é muito mais antigo que esse período que eu coloquei, século XIV a século XVII. A alquimia ela existe no Oriente, né? Ela existe na Índia, existe na China. Teoricamente, assim, em tese, foi criada no Egito, muito antes da filosofia grega, mas isso seria um universo gigantesco, né? Não teria como a gente falar de tanta coisa com o mínimo de propriedade. Então, o livro ele parte de um recorte temporal. O que nos interessa é a alquimia mais próxima, né? Mais próxima, mas ao mesmo tempo tão distante de nós, que é a alquimia da época renascentista, da época barroca, né? Da modernidade, digamos assim. Mas fechando esse parênteses, essa alquimia desse momento histórico, vamos chamar de forma ampla, grosso modo, modernidade, né? Se diz que uma das grandes finalidades da alquimia é a crisoteia, né? Uma primeira palavra para a gente pensar. Crisoteia é a transformação dos metais vis em ouro. Então, o alquimista é aquele. Se via basicamente o alquimista, o sujeito que produzia três coisas, né? Que visava produzir três coisas. Aliás, nem produzir, transformar. Essa é uma palavra importante para nós. Transformar os metais vis, né, os metais mais rudes, metais não preciosos, em metais preciosos, numa espécie de gradação até chegar ao ouro, né? A primeira produção / transformação da alquimia. A segunda seria a produção do elixir da longa vida, né? O elixir da juventude, que seria uma espécie de poção que as pessoas tomariam e teriam imortalidade, teriam juventude para sempre. E o mais curioso, como se não bastasse esses dois elementos já bastante surreais, assim, tem um terceiro elemento que é o homúnculo, né? A alquimia clássica, né, ou / moderna que a gente está falando, ela prometia produzir um pequeno ser humano, assim, um homúnculo, para servir como nosso escravo, para servir como nosso empregado, para servir como nosso serzinho de estimação, assim. E era assim que era vista a alquimia, né? Os cientistas morriam os cientistas, os químicos, eles morriam de vergonha da alquimia, porque ela tinha essa carga de ridículo, ela tinha essa carga de baixeza, ela tinha essa carga de algo que não é respeitável, de algo que não é nobre. Mas não é exatamente os sonhos, as utopias ou os devaneios alquímicos que me interessam aqui.
Então, já vou deixar vocês de sobreaviso, vocês não vão aprender a produzir o ouro, nem o homúnculo, nem o elixir da longa vida, né, com essa pequena aula. Aqui me interessa o discurso e os efeitos do discurso da alquimia, né? Eu pretendo fazer, e faço no livro, aquilo que autores como Foucault, como Agamben, chamam de arqueologia, né? Que é buscar a arqué, ou seja, o início, a origem, mas não como um ponto cronológico, e sim como um ponto de mostração de uma origem sempre presente, no sentido que a alquimia ela constitui um discurso alternativo àquele da ciência. Ela constitui um discurso alternativo àquele da filosofia, que se desenvolveu numa linha mais universitária e mais fechada em si mesma. E por isso mesmo a alquimia perdeu historicamente. Por isso mesmo ela passou a ser tratada como um objeto no máximo engraçado, no máximo divertido, mas que não tem nenhuma seriedade. Existe por trás dessa visão, né, todo um conjunto de preconceitos, são duas coisas diferentes, preconceitos e preconceitos. Existe um conjunto de vontades políticas, sociais, até mesmo jurídicas, enfim, para calar esse tipo de conhecimento, para calar esse tipo de visão do mundo. Assim como nós temos várias tradições religiosas que em vários pontos do planeta são subalternizadas e são tratadas como algo menor, que não tem a proteção e que não tem a opulência, não tem a presença institucional de religiões como o cristianismo, por exemplo, no campo dos saberes filosóficos, científicos, etc., a alquimia ela tem ela realiza esse papel de patinho feio, né? Ela diz algo muito importante para nós, e quando eu digo nós contemporaneamente, né, no mundo atual, mas esse algo está totalmente na contramão daquilo que a filosofia oficial e que a ciência também oficial tentam, de alguma forma, vender como uma espécie de verdade comprovável, de verdade séria, de verdade não mística, não religiosa. Então, me interessa nesse livro pensar como é que a alquimia ela pode ser articulada, como é que ela pode ser potencializada, como é que ela pode ser experienciada, não enquanto uma técnica, não enquanto uma tradição, digamos, de um fazer, mas muito mais, de um fazer instrumental, no caso, né? Mas muito mais como um discurso revolucionário, como um discurso radical. Melhor do que uma prática radical, uma prática de si radical. É isso que eu vou tentar convencer vocês, ainda que eu não goste da palavra convencer. E aí tem aqui, eu vou começar a discutir alguns conceitos da alquimia. É muito difícil falar em alquimia, assim, porque não existe um conjunto de práticas sistematizadas ou de autores que vão dizer assim, estes são os alquimistas e essas são as práticas desses alquimistas. Esses são os princípios, essas são as regras. É tudo muito fluido, é tudo muito caótico, né? E aí a gente já passa para a nossa primeira imagem, né? A maioria dessas imagens são de livros, são de tratados alquímicos do século XVI, XVII. Entre as minhas manias, eu tenho essa pouco saudável mania de colecionar tratados alquímicos dessa época. Não que eu seja milionário, né? Eu compro sempre esses tratados em facsímile, ou seja, em edições que são cópias fiéis das cópias antigas, mas que são edições que estão aí no comércio, que tem um preço normal, não são os originais, não, que estão em museus, enfim, que pertencem a colecionadores, né? É sempre interessante pensar o começo, né? E os mestres alquímicos, os pensadores e os gravadores, porque outra coisa que a gente vai ver é que às vezes não tem muita diferença assim, em quem desenha, em quem pensa, em quem compõe música. A alquimia ela acaba sendo uma arte ou uma tradição total em que se mistura pensamento, lenda, história, música. A gente vai ouvir uma música aqui daqui a pouco. Imagem nas suas várias formas. Isso aqui é uma estilogravura, por exemplo, mas tem aquarela, tem óleos, tem desenhos os mais variados. Mas o ponto de partida da alquimia, em termos
de uma história das ideias, é muito similar à da filosofia grega, né? A alquimia pressupõe a ideia de um caos primordial, do qual surgem as coisas, né? Essa belíssima gravura ilustra isso de alguma maneira. O que isso para nós já é algo bastante, se a gente parar para pensar, contrário à nossa tradição, né? A nossa tradição, queiramos ou não, é judaico-cristã. É uma tradição que pensa um tempo retilíneo, um tempo que é formado, um tempo que é criado a partir de um certo momento, né? Se nós lermos lá na Bíblia, né, em algum momento lá, Deus, por alguma razão, que a Bíblia cristã não explica, mas a Torá judaica explica, mas isso aí é um assunto para um outro momento. Deus cria o mundo, né? Faça-se a luz e a luz é feita. E a luz foi feita. Fiat lux, et lux facta est. Isso pode parecer algo muito comum para nós. E essa é a maneira de pensar do Ocidente. Essa é a maneira de pensar da filosofia grega a partir de Platão, talvez, né? Se a gente for aceitar a leitura de Heidegger, por exemplo, de pensar a ideia de um início, de pensar a ideia de um ponto, de uma arqué do qual partem as coisas. E a consequência disso é muito evidente na política. Não tenho dúvida, gente, todas as questões filosóficas, mesmo as mais abstratas, mesmo as mais, digamos assim, abstrusas, parecem que não têm nenhuma relação política, todas as questões filosóficas têm efeitos políticos imediatos, né? A ideia de um início, que é própria do mundo judaico-cristão e é própria da filosofia grega a partir de um certo ponto, né? Ela trabalha com a noção de arqué, né? Arqué é uma palavra que em grego tem dois sentidos. Arqué significa ao mesmo tempo princípio, né? Algo que está no início de um processo, mas também significa poder, autoridade, né? Também tem essa dimensão de comando, melhor dizendo, melhor do que poder. Arqué significa comando. Veja que a palavra arqué sobrevive na nossa língua em arcaico, em arqueologia, né? Os gregos tinham os arcontes, que eram magistrados da antiga Atenas. Então, pensar um início é pensar também a ideia de uma estrutura que pode comandar, né? Quem está no início é aquele que comanda. Deus Pai criou o mundo, portanto, Deus Pai determina o mundo, manda no mundo. Agora, se a gente vai para fontes gregas mais antigas, a gente começa a se aproximar dos pré-socráticos e até mesmo da mitologia grega, do pensamento homérico, né, que não é um pensamento propriamente filosófico. Claro que ali tudo é muito bagunçado também, a gente é muito complexo, tem várias versões, mas algumas das principais versões coincidem com a alquimia, dizendo que não houve um começo, né? Que as coisas sempre existiram, que existe uma espécie de caos, existe uma espécie de realidade imanente, que está sempre posta. A diferença é que, num certo momento, esses elementos do caos, que estavam todos misturados, eles começaram a se organizar, né? De certa maneira, né? Mas pensar que a origem é o caos significa, de certa maneira, pensar que não há origem, né? As coisas sempre estiveram aqui. Isso é o primeiro passo para se criticar, de alguma forma, a noção de autoridade, a noção de comando. Se não há um primeiro, já é mais difícil fundamentar, de alguma forma, essa dimensão de um Deus Pai, de uma estrutura paterna, de uma estrutura originária, capaz de nos dar, assim, uma espécie de princípio, nos dois sentidos, né? Quem é do direito, tem alguns alunos meus aí, sabem que a palavra princípio no direito tem esses dois sentidos, né? Princípio tem o sentido de início e tem o sentido de norma, né? Princípio é um tipo de norma. Nós temos dois tipos de normas do direito também. Não vou entrar, não se preocupe que eu não vou entrar nisso. As normas podem ser regras ou princípios, mas princípio é também normativo, também um comando. Então, os alquimistas pensavam nessa matéria primordial, nesse caos, né? Que era não vou dizer que era o início, mas que é essa representação da imanência da própria realidade, que começa a se organizar a partir de um certo momento, né? E como é que essa é uma gravura alquímica também muito interessante, ela já é bastante crítica, né? Vejam aí que nós temos um simpático demônio cozinhando alguns cristãos, né? Inclusive um papa. Esse tipo de chapéu aqui é próprio do papa.
A alquimia ela vai nos colocar como princípio, não como princípio, acabei de falar que não tem princípio, né? Mas digamos que o movimento fundamental, o movimento organizativo da alquimia pode ser traduzido nessa expressão, solve et coagula, né? Porque se a gente faz uma comparação com a filosofia pré-socrática ela vai dizer que existe uma arqué, que existe um ponto inicial, e que esse ponto inicial ele se desenvolve a partir de uma racionalidade intrínseca à própria realidade, né? Que eles vão dar o nome de logos, né? Que tem zilhões de traduções, mas logos, na filosofia grega originária, é essa forma de organizar a realidade, né? Não é à toa que logos vai dar na nossa língua as noções de medida, de proporção, de palavra, de discurso. A alquimia já passa para uma outra alternativa, né? É como se a realidade respirasse, é como se a realidade se expandisse e se contraísse, né? Para a alquimia, essa é a regra fundamental de tudo que existe, não só do ser humano, não só dos seres viventes, mas da própria realidade. Solve et coagula, né? Se a gente fosse traduzir, é algo que se derrete, que se dissolve e depois se endurece, cristaliza, se coagula. Solve et coagula é essa máxima, esse princípio não principial, digamos assim, que orienta toda a realidade e nos diz uma coisa muito importante. Nos diz que tudo está em tudo, né? O que vai variar nas coisas é o grau de coagulação, é o grau digamos assim, de solvência, porque nós, seres humanos, as plantas, os animais, as rochas, os elementos, tudo isso é caos, tudo isso é a mesma matéria. E é por isso que o alquimista tem a certeza absoluta que é possível transformar, né? É possível transformar os metais vis, né? O latão, cobre, né? Por exemplo, em prata e também em ouro, evidentemente. Porque tudo é ouro, mas tudo também é prata, e tudo também é cobre, e tudo também é latão. Tudo é tudo e tudo está em tudo. É um princípio, se a gente for pensar bem, que tem base filosófica da mesma maneira, né? A filosofia ela surge como essa tentativa de buscar a unidade na multiplicidade e a multiplicidade na unidade. Só que a alquimia ela radicaliza isso, né? Que a alquimia não se põe em alguns limites que a filosofia vai se pôr ao longo da sua história, ao longo da sua longa história, né? Mas esse princípio, então, de dissolver e coagular, ele vai nos mostrar que as coisas elas estão na mesma. O que varia no universo é apenas o grau de existencialidade, não a natureza da existencialidade. Tudo é a mesma coisa. É uma espécie, alguns diriam, é uma espécie de panteísmo, né? Salvo que não há a ideia de um deus, não há a ideia de um theos ou de alguns deuses que controlam esse processo. O próprio Deus, os alquimistas vão falar em deuses e vão falar em Deus, e quando chegar no Ocidente, vão fazer toda uma transformação no pensamento cristão, né? A alquimia transforma não apenas metais, mas transforma o pensamento. Claro que de uma maneira mais herética, né? Mais, entre aspas, desrespeitosa possível com os dogmas, né? Mas o interessante é isso. Eu posso transformar o novo, quer dizer, o novo não, posso transformar o velho em novo, posso transformar o homem em mulher, a mulher em homem, posso transformar o latão em ouro, porque tudo já está em tudo. Então, a questão é encontrar os processos, e aí a gente vai passar por uma divisão interessante dentro da alquimia. Por mais que os alquimistas sejam múltiplos, eles se dividiam em dois grupos, né? Os alquimistas que eram tidos como mais teóricos, né? Que vão desenvolver toda uma justificativa, uma teorização sobre essa natureza total, sobre essa natureza total não totalizante do mundo, e vão ser mais ou menos assim, os precursores dos filósofos, digamos assim. E há
um grupo de alquimistas que são mais práticos, né? São aqueles que se dedicam ao laboratório mesmo, que passam o dia fazendo experiências. E esses vão ser os avós, digamos assim, e as avós, porque uma coisa interessantíssima é que a alquimia, quase ninguém sabe disso, tem muitas e muitas mulheres, né? Foi mais uma das razões da alquimia ter sido perseguida, o fato dela não ter nenhum problema com a, digamos, eu odeio essa palavra, mas vou usar, com o empoderamento da mulher, né? O que na química era impossível, né? O que nas ciências era impossível, no século XVII, você ter uma médica ou uma praticante da química, né? Não vou dizer que não existia, mas existiam pouquíssimas. Agora, se vocês forem ver a lista de alquimistas mulheres, é muito maior do que em qualquer outra ciência, né? Exatamente por ser uma ciência que não está no cânone, uma ciência que é vista como algo menor, como algo inferior, né? Uma ciência que tem uma base mística, que se aproxima muito da bruxaria. Então, tinha muitas alquimistas mulheres. A gente vai falar em algum momento disso aqui também. Mas, só frisando, então, que essa... Quer dizer, voltando uma coisa interessante. Então, nós temos esses alquimistas os mais teóricos, que vão dar, digamos assim, nos filósofos, nos pensadores, e temos esses mais práticos que vão... e eles brigam, tá? Esses dois grupos, eles se odeiam, inclusive. Não tem nenhuma tranquilidade dentro da alquimia. Esses dois grupos brigam bastante, se criticam, mas tem o grupo dos eles chamados sopradores, né? Esses mais práticos, porque eles foram, alguns dos artífices desenvolveram a técnica de modelagem do vidro, né? E para modelar vidro, tem uma técnica que você fica soprando lá, não me pergunta como é que faz, mas eles ganharam esse apelido pejorativo de sopradores. Vocês não são sábios, não, vocês são sopradores. É o que diziam os mais teóricos, enquanto esses mais práticos diziam, mas vocês também não são alquimistas, não. Vocês são só charlatães, etc. Mas os dois grupos compartilham essa ideia de solve et coagula, né? Esse é o principal texto da alquimia. Esse é o principal texto. Nós temos muitos textos, quase todos eles vêm de uma antiguidade legendária, não se sabe efetivamente se são autênticos. Para mim não interessa, né? Eu não estou fazendo aqui uma pesquisa sobre a historiografia alquímica, mas sobre os efeitos do pensamento alquímico naquele momento, né, nos séculos XIV a XVII, e como que esses efeitos podem repercutir nos dias de hoje. Então, nós temos aqui a Tábua de Esmeralda, né? Onde estariam os 13 preceitos básicos de Hermes Trimegisto, ou Trimegisto. Aí a pronúncia fica por conta de vocês. Esse Hermes Trimegisto, Trismegisto, esse sobrenome dele significa 3 vezes grande, né? Hermes, 3 vezes grande. É uma figura lendária, né? Como várias figuras lendárias existem por aí, como Buda, para alguns, até o coitado Sócrates, mas Sócrates não é lendário, né? Sócrates existiu mesmo. Enfim, vocês podem imaginar vários, o Lao Tse, talvez Jesus, enfim. Mas o Hermes Trismegisto é essa figura que seria um egípcio, um sábio egípcio, que teria ditado essas 13 verdades que estão aqui escritas. Existem, assim, essa aqui não é a Tábua de Esmeralda, não, tá, gente? Isso aqui é uma representação da Tábua de Esmeralda. É como vocês perguntarem assim, onde é que está o rascunho da Bíblia, né? Onde é que está? Não existe. Onde é que estão as obras completas de Platão? Não existe. Essas coisas se foram perdendo. O que a gente tem são testemunhos antigos, né? Muitas vezes do início da época cristã, que eles próprios já dizem ser uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia que a gente não consegue localizar. Mas essa aqui é uma cópia antiquíssima, e a gente tem a Tábua de Esmeralda em grego, a gente tem em latim, a gente tem em persa, a gente tem em árabe. Essa aqui é a primeira página da Tábua de Esmeralda, na primeira tradução para o latim dela, né? Vocês vejam como é que é a página de um tratado latino do século, que me parece que é do século XV, mas as 13 nobres verdades da Tábua de Esmeralda estão aqui. Eu vou traduzir para vocês no próximo slide, mas essa é a base fundamental da alquimia ocidental, né? E aí já é interessante, porque é um texto que teria nascido no Oriente, né? Um texto que teria sido revelado por Hermes Trismegisto, que é uma figura legendária, quase divina, mas ele não é divino, né? Ele é humano, mas um humano que atingiu um certo grau de conhecimento dessa totalidade, e ele ditou, então,
essas 13 nobres verdades que estão aqui no disco do Jorge Ben, né? Não sei se vocês gostam, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Jorge Ben, mas esse disco, por exemplo, eu gosto muito, né? A Tábua de Esmeralda, e ele põe aqui: é verdade sem mentira, certo, muito verdadeiro, que é a primeira das verdades, das 13 verdades. Todas essas gravurinhas aqui que ele está pondo, ó, são gravuras, não são de época, mas são gravuras inspiradas em gravuras de época do século XV, XVI, XVII. E vocês vejam como é que a alquimia é exatamente essa mistura, essa arte da metamorfose, né? Porque ele está misturando, como a alquimia já fazia, com o cristianismo, né? Aqui nós temos figuras cristãs, aqui nós temos figuras que vão ilustrar o que se chama de grande obra. O que é a Opus Magna, né? O que é a Opus Magna? É exatamente esse caminho do alquimista na transformação das coisas. E aí, claro, alguns alquimistas vão pensar na transformação dos metais pouco nobres em ouro, né? É a visão, digamos assim, mais simplória da alquimia. Outros vão pensar na transformação interior de si mesmo, né? A alquimia ela existe para nos transformar. Essa vertente, né, vai ser retomada no mundo contemporâneo pelo Jung, né, o famoso psicanalista que foi aluno de Freud, depois renegou Freud renegou ele com mais força ainda, e ele constituiu uma espécie de psicanálise muito própria, centrada no símbolo, né? E o Jung, ele foi um dos caras que mais assim trouxe para o mundo contemporâneo essa ideia de pensar a alquimia como uma espécie de transformação de si, né? Como uma espécie de cuidado de si, psicologizando cada uma dessas figuras. Eu acho que o Jung foi muito importante, mas é também, na minha leitura, é também um momento parcial, né? Porque psicologizar significa humanizar, né? O que o Jung faz a todo momento é tentar ler a alquimia, que é um conhecimento total, não antropocêntrico, como um conhecimento voltado para o ego, voltado para o eu, voltado para o sujeito, voltado para uma espécie de cuidado muito específico. Já é muito mais interessante que a visão meramente, digamos, econômica da transformação dos metais, mas ainda é muito limitado, porque a alquimia é uma arte, é uma tradição que vai falar da transformação, da possibilidade de transformação de tudo em tudo e da mistura de tudo em tudo, né? Ela é um conhecimento radicalmente não antropocêntrico, né? O ser humano tem o seu lugar lá, mas notem, tem o seu lugar. Ele não toma o lugar de outras entidades, de outras realidades, porque o ser humano é mais do que humano na alquimia. O ser humano ele tem uma dimensão cósmica, ele tem uma dimensão total. E essa capa do disco aí do Jorge Ben, eu esqueci de colocar a data, depois vocês olhem, ilustra muito bem isso com as gravuras cristãs aqui, com as gravuras clássicas, né, imitadas do mundo clássico da alquimia. Se a gente fosse explicar cada uma delas, a gente ficaria aqui a noite inteira. Gente, cada símbolo desse, cada coisinha dessa tem uma significação. A alquimia é essa arte em que cada coisa remete à outra, em que cada resposta remete a uma outra pergunta. A alquimia tem, então, essa dimensão de um pensamento total, mas não totalizante, nem totalitário, de um pensamento do movimento, de um pensamento da transformação, de um pensamento da inquietude, em que nada é nada, tudo está continuamente sendo, né? Coloquei aqui para quem é fã. Eu fui fã da primeira temporada, daquela série Dark, né, da Netflix. É uma belíssima série na primeira temporada, a segunda e a terceira são uma porcaria, basta ver só a primeira. E é uma série que lida exatamente com isso, lida com mistura de personagens, lida com mistura de vidas, lida com misturas de tempo, e num certo momento eles encontram esse portal aí no fundo de uma caverna. Não é nenhum spoiler, isso aparece logo no começo. Isso aqui é um portal, mas para onde que é, eu não vou poder dizer que seria um spoiler. Mas está escrito aqui no portal: Sic mundus creatus est. Assim o mundo foi criado, né? Esse é um dos lemas da alquimia. Assim, é um dos lemas das verdades e da Tábua de Esmeralda. Assim como no slide anterior, aqui, ó, é verdade sem mentira, certo, muito verdadeiro. E agora aqui no Sic mundus creatus est, nós temos aqui, não vou ler todos, mas essas são as 13 nobres verdades da Tábua de Esmeralda, né? Vejam aqui
no número 10 está aqui o do Dark, né? Este é o modo com que o mundo foi criado, sic mundus creatus est. Aqui no primeiro tal que o Jorge Ben colocou na capa do disco. O que digo não é fictício, mas digno de crédito e correto, né? Uma das que eu acho mais importantes é essa segunda, né? O que está abaixo é como o que está acima, e o que está acima é como o que está abaixo. Agem para cumprir os prodígios do Uno. Então, isso aqui já é uma reviravolta no pensamento, né? Porque a alquimia está colocando algo que parece evidente assim para nós, mas não é evidente, não. Ela está colocando uma crítica feroz a um elemento fundamental do nosso pensamento filosófico científico, que é hierarquia, né? Vejam essa palavra, hierarquia, palavra grega, como todas as palavras interessantes. Hieros, arché, né? Hieros significa sagrado e arché, já falei com vocês o que significa, né? Traduzindo, hierarquia é ordem sagrada. A ordem sagrada é essa que dá a cada um de nós o seu lugar no mundo, né? Você tem uma função a cumprir, você tem algo que te caracteriza, você é alguma coisa e pode fazer algumas outras coisas e outras coisas não. Então, a hierarquia é o princípio que organiza o nosso direito, que organiza a nossa economia, que organiza a nossa família, que organiza a nossa política. Todo mundo ocidental está fundado na hierarquia. E a alquimia é exatamente uma máquina, um dispositivo, um conjunto de dispositivos de negação e de crítica da hierarquia. O que está abaixo é como está acima, e o que está acima é como está abaixo. Ou seja, isso já é uma subversão dessa ideia de que eu posso organizar a realidade, né? Não se, quer dizer, eu posso organizar a realidade se organiza com solve et coagula, com movimentos de coagulação, de solidificação e movimentos de dispersão. Mas isso não significa que as coisas sejam diferentes e que algo seja algo suficiente para mandar, para determinar e para submeter outro algo, né? Nós temos que compreender essa presença de tudo em tudo. Depois, se vocês julgarem na internet, vocês têm esses não tão bem traduzidos assim, modéstia à parte, as traduções na internet são muito ruins. Isso aqui foi eu que traduzi, mas está no livro, não vou perder tempo lendo isso aqui não, porque o nosso tempo é curto, né? Aqui a gente começa a ter algumas gravuras alquímicas. Eu sou fascinado com as gravuras alquímicas. Eu acho elas de uma beleza inquietante, né? Essa aqui simboliza o casal alquímico, que é uma das figuras fundamentais, centrais da alquimia. Tudo aqui é metafórico, tudo aqui reenvia a um outro símbolo, né? Como eu disse, eles estão na água, a água tem uma dimensão procriativa na alquimia. O casal alquímico é sempre o masculino, simbolizando o princípio ativo, que é o Sol, o feminino, o princípio passivo, que é a Lua. E é curiosíssimo, porque em nenhum momento, em nenhum texto alquímico, esse casal alquímico está enfrentado no sentido de que o Sol determina a Lua, de que o Sol é superior à Lua, ou que a Lua manda no Sol. Não, é exatamente a conjunctio, né? A conjunção entre eles é que torna possível a opus magna, que torna possível a grande obra, que para alguns é a criação do ouro, que para o Jung é o cuidado de si, psicológica, a transformação do eu, e para mim, aqui, para muitos outros autores, é uma visão anárquica, uma visão radical, uma visão transformativa de toda a realidade, não só humana, né? Mas o casal alquímico é um desses símbolos, né? O símbolo da união de todas as coisas, mas não uma união indiferente, não uma união em que eu possa fazer nascer hierarquia, né? É uma união em que as especificidades e essas diferenças são os elementos a partir dos quais eu posso movimentar o pensamento, como nessa outra gravura aqui, né? Desde criança eu acho essas gravuras super inquietantes, gente. Essa palavra inquietante, ela tem uma história na filosofia, ela tem uma história, inclusive na psicanálise, né? O Freud usa muito a ideia de inquietante. O que é inquietante? A palavra inquietante, ela é interessante em todas as línguas, inclusive no alemão, que é aquela no qual o Freud utiliza, né? Porque ela indica algo que é familiar, mas ao mesmo tempo estranho, né? A palavra inquietante, ela tem na sua raiz a noção de quietude,
de uma espécie de interioridade já conhecida, de familiaridade. Mas ela está negando essa quietude, né? E eu acho as gravuras alquímicas totalmente inquietantes. Elas são, ao mesmo tempo, elas evocam, ao mesmo tempo, uma espécie de familiaridade, mas, ao mesmo tempo, uma radical diferença, né? Nós temos aqui, de novo, eles gostam também de colocar o galo e a galinha para simbolizar os dois princípios, né? Vejam o nível de beleza formal e, ao mesmo tempo, de, entre aspas, monstruosidade. A monstruosidade é um elemento central também na alquimia, né? Para nos fazer sair das nossas redes de normalidade, né? A gente vai ver aqui. Esse é um desenho antiquíssimo, está na Biblioteca do Vaticano, mostrando a obra magna, né? o Opus Magnum, a grande obra desses alquimistas mais práticos. Esses símbolos aqui, parece um T, um H, aqui parece um S, um 6, são símbolos de substâncias químicas, como mercúrio, como enxofre, que também tem uma dimensão ligada ao casal alquímico, etc., mas que vão ser a base para a construção da química, né? A química ela começa a surgir aqui. Vejam, a gente está sempre aqui falando de casais. Aqui tem mais um casal de aves aqui. A mistura da mitologia grega, né? A serpente, que é um elemento também de pureza, ao contrário da tradição cristã, em que a serpente significa o demônio, simboliza o demônio. A serpente, pela sua possibilidade de trocar de pele, pela sua possibilidade de se esgueirar, de entrar em qualquer lugar, de ter um corpo extremamente flébil, né? Um corpo extremamente manuseável, no sentido de que ele pode se contorcer, né? Ela tem a serpente tem uma potência muito própria na alquimia. Esse é um manuscrito do século XV, e eu trouxe ele aqui por causa dessa frase muito interessante, né? Que é mais um dos lemas da alquimia. Mors tua, vita mea, né? A sua morte é a minha vida. Que o verbo no latim, assim como no grego, ele é pressuposto. A sua morte é a minha vida. Ou seja, vejam como é que a alquimia ela já trabalha essa noção de impessoal, essa noção de totalidade, que é algo que está sendo retomado hoje na filosofia. Eu bebi um gole d'água. Está sendo retomado hoje na filosofia continental mais interessante por autores como Spósito, como Agamben, e que remete a autores malditos como Spinoza, mas que já era algo central, algo que a alquimia não poderia abrir mão, né? A noção de que não existe nada que morre absolutamente. Tudo continua, né? E não existe nada, e não existe nenhuma vida absoluta. A vida está sempre ameaçada de morte. A morte é uma espécie de dissolução. A vida é uma espécie de solidificação. Então, o que existe fundamentalmente é o processo. A morte de algumas coisas é a vida para outras. Então, tudo depende do ponto de vista em que nós observamos. A noção de temporalidade na alquimia é muito interessante também. Essa gravura ela mostra a vida de Édipo, né? E mostra ao mesmo tempo tudo e agora, né? Mostra o Édipo neném aqui, o Édipo cresce, encontra aqui com seu pai, com a sua mãe, a esfinge começa a ameaçar Tebas, o Édipo encontra com a esfinge, mata a esfinge, se torna rei, depois acontece a tragédia, né, em que ele descobre que matou o pai e desposou a mãe, e envelhece, etc. Vejam que nessa gravura, isso não é próprio só da alquimia, isso é próprio da arte do século XV, XVI, XVII, né? Mas a alquimia fazia isso com muita propriedade. Está tudo representado ao mesmo tempo, né? É como se fosse uma história em quadrinho sem quadrinho. O que a gente tem aqui não são vários personagens, é o mesmo personagem, né? Ou os mesmos personagens. Nós temos a esfinge 2 vezes aqui, e temos o Édipo várias vezes aqui. O rei, né? Quer dizer, o rei e a rainha. Então, está tudo representado. E o tempo para a alquimia também ele é total. A divisão de presente, passado e futuro ela é meramente pragmática, ela é meramente funcional. Mas a compreensão do tempo se dá como essa duração pura, esse durée pure, do qual fala autores como Bergson, né? Vou ter que acelerar um pouquinho, tem alguns slides que eu não quero deixar de mostrar. Esse é um dos... Eu vou falar agora, gente, de alguns tratados alquímicos. São muitos tratados alquímicos.
e cada um é mais bonito que o outro. Esse, para mim, eu não gosto de falar assim, o mais bonito, né? Mas para mim é o tratado alquímico mais bonito de todos. Chama Aurora Consurgens, e foi um dos principais, talvez o principal, para que o Jung, entre aspas, acordasse para a alquimia, né? Aqui o Jung encontra a maioria dos símbolos, das metáforas com que ele vai tratar a alquimia. Vejam aqui a gente tem o casal alquímico, né? Simbolizado pelo Sol e a Lua. A Lua aqui tá, não é lua cheia, né? A Lua, sei lá como é que chama essa Lua aqui, vocês sabem melhor do que eu. Mas olha como é que é curioso, né? Nós temos o leão e o grifo, e a feminilidade está inserida na masculinidade e a masculinidade inserida na feminilidade, né? Olha o escudo aqui da mulher alquímica, da mulher lua, é um sol. E o escudo do sol são um conjunto de luas, né? Lembra a gente da lógica oriental do yin e do yang, dessa presença de tudo em tudo, né? Aqui nós temos aqui tem várias gravuras de cavaleiros, de damas, enfim, de pessoas detendo, torturando assim, o dragão. O dragão significa essa voracidade, essa ferocidade da natureza, que deve ser de alguma maneira subjugada pelo alquimista. Veja que a alquimia também não é santa, não. Ela já tem, assim, em algum momento, porque ela é muito variada, né? Ela já tem os fermentos do que vai ser a ciência, como essa ideia de dominação do mundo. Mas há outros elementos do pensamento alquímico que contrabalanceiam isso, né? Aqui a gente tem sempre essa ideia, então, de domar a natureza, de fazer da natureza nossa, né? Um dado totalmente curioso para a época, uma pessoa negra que raramente era representada na tradição pictórica da química, das ciências, e na alquimia aparece exatamente para colocar essa dimensão da totalidade, da complementaridade dos opostos. Ou seja, a alquimia já falava com a sua maneira de raça, de gênero, de transformação, de queer, muito antes de nós, né? Por isso eu vejo um potencial revolucionário, um potencial radical, anárquico, né? A minha pesquisa, eu nem tive tempo, nem vou poder falar, porque, enfim, senão a gente perde tempo nas gravuras, mas a minha pesquisa é sobre anarquia, e eu acho que a alquimia é um dos pontos fundamentais para se pensar essa dimensão de anarquia. Aqui a gente tem uma gravura belíssima também do Aurora Consurgens. Aí vocês vão me dizer, nossa, mas parece muito diferente o estilo, né? Vamos voltar aqui. Anterior. Vejam o estilo aqui, como é que é refinado esse estilo de desenho. Mas esse estilo aqui também é legal, o próximo, mas vê-se claramente que é outro estilo, né? Aqui a gente tem os signos zodiacais e uma mulher com sangue menstrual saindo da sua vagina, que é um elemento fundamental para a alquimia, né? O sangue menstrual era um dos requisitos, um dos ingredientes para criar o homúnculo, né? E aí tem várias receitas para criar o homúnculo. Pega sangue menstrual, coloca dentro de um ovo, mistura com alguns elementos lá que eu não vou lembrar, deixa 40 dias num certo lugar que vai nascer o homúnculo. Mas, voltando na questão mais técnica, por que isso aqui também é do mesmo livro? Esses tratados alquímicos, gente, principalmente os mais antigos, do século XIV, século XV, no 16, 17 já não tanto, mas no século XIV e XV nós tínhamos várias versões de cada tratado desse, né? Eles eram copiados, não existia já existia impressão, evidentemente, mas não existia impressão com a qualidade, com a diversidade, com o custo barato que nós temos hoje. Então esses tratados eram feitos como manuscritos medievais mesmo, então tínhamos várias versões. O texto era mais ou menos o mesmo, com variações, e aí os filólogos estabelecem hoje as edições críticas, né? Mas os desenhos eles eram radicalmente diferentes, assim. Então a gente tem aqui mais um exemplo do Aurora Consurgens numa formação, né? Numa conformação muito mais naif, digamos assim, do que o outro que é mais refinado. Mas é o mesmo tratado, tá com os mesmos temas, né? Esse do mesmo tratado também, vejam, uma gravura praticamente pornográfica aqui. Os alquimistas não tinham nenhum pudor, tinham uma liberdade muito grande com o corpo, que o Ocidente teve até um certo momento na Idade Média. Por incrível que pareça, a liberdade com o corpo, isso é algo
que vai contra as nossas crenças mais comuns, né? Na Idade Média, existia uma naturalidade muito mais ampla com o corpo do que na Idade Moderna, em que o corpo passou a ser demonizado, né? Mas os fluidos corporais, né? A saliva, a urina, o menstruo, a gente já viu ali, né? Os fluidos corporais são fundamentais para a grande obra, né? Não só metais, não só plantas, não só não só pedras, etc., mas a própria dissolução do ser humano, né? Eu acho essa gravura muito bonita. Olha o que essa moça tem na mão aqui, ó. Vocês podem imaginar o que é. Agora, eu quero falar um pouquinho desse livro. Essa é uma capa de uma edição atual, né? Uma edição contemporânea do livro dos emblemas, que foi escrito por esse sujeito aqui, o André Altiato, que era um jurista, né? Meu colega, portanto, em 1531. O que é um emblema? A arte dos emblemas foi fundamental não só para a alquimia, mas para o pensamento da modernidade, né? O emblema, normalmente, ele se dá com uma gravura, um desenho, que é simbólico, com um lema. Esse aqui é o lema desse. Vou voltar aqui na capa. Esse é o primeiro grande livro que organizou os emblemas. Eles têm, sei lá, 200 e tantos emblemas, e são todos dessa maneira aqui. Um desenho, uma estilogravura, que tem um símbolo, um desenho metafórico, simbólico, com um lema, como esse aqui: Ex literarum studiis immortalitatem acquiri, né? Assim, através dos estudos, né? Se adquire a imortalidade. É uma espécie de conselho, um texto que normalmente é desenvolvido num poema, está aqui o poema, e que é simbolizado por uma gravura. É essa união, né, que eu estava dizendo para vocês, essa união da imagem com a palavra e, às vezes, até mesmo com o som, né? A tradição dos emblemas, ela não é exclusiva da alquimia, mas ela foi ultra, hiper desenvolvida com a alquimia, né? Os melhores emblemas, vou passar alguns para vocês aqui, são emblemas de tratados alquímicos. E são todos eles muito misteriosos, né? Porque a alquimia ela era perseguida, né? A partir de um certo momento, as pessoas eram perseguidas, eram presas e muitas vezes executadas por serem alquímicos, por lidarem com essa ciência oculta. Então, os passos para a grande obra, eles tinham que ser escondidos, eles tinham que ser cifrados, e esses emblemas serviam para isso. Só quem detinha a chave, né? Só quem conhecia as razões assim mais profundas, por que tem essa cobra aqui, por que esse sujeito está apontando para a água, né? Por que a cobra está mordendo o próprio rabo? Isso tudo tem uma simbologia, que só os iniciados saberiam, né? Mas por que eu coloquei esses emblemas? Primeiro, para dizer como é que eles são importantes na alquimia, né? Essa união de palavra e imagem. Mas, renegando ou contradizendo o que eu estou colocando aqui, um dos mais interessantes livros de alquimia, e a gente vai terminar vou falar uns minutinhos a mais do que foram me dados aqui, porque senão a gente não vê todos, e acho que vale a pena. Eu não vou falar muito demais, não. Ditias, você pode ficar até às 20h40, se você quiser, viu? Tem mais uma folguinha aí. Tá, joia. Okay? Beleza. Então, um dos livros mais conhecidos da alquimia é esse Mutus Liber, que traduzindo literalmente se chama o livro mudo, né? É um livro que ele é constituído só de gravuras. Ele não tem nenhum escrito. Vejam, e é belíssimo, né? Vejam aqui. Ele se põe a ideia de que aqui, de alguma maneira, se quer ensinar a grande arte, né, a ars magna, através da ilustração. Então, a gente vê aqui um casal, que simboliza o casal alquímico, temos aqui o touro e a vaca, aqui o sol e a lua, que não podem faltar, e recebendo aqui a água do orvalho, né, colocando numa bacia. O objetivo é trazer a grande obra, que aí a gente tem, né, a gente pode discutir o que é a grande obra. Essa gravura simboliza isso, né? Temos aqui o Hermes, que é ao mesmo tempo uma espécie de
de homenagem ao Hermes Trismégisto, mas o Hermes, como vocês sabem, é um deus da mitologia grega que tem essa função de ser mediador entre as coisas superiores e as coisas inferiores, entre os humanos e os deuses. Temos uma outra gravura simbolizando também. Essa aqui é a retorta, né? Uma espécie de fogãozinho que os sopradores utilizavam para tentar constituir o Elixir da Juventude, esse tipo de coisa. E aqui a gente tem a última parte. Esse livro tem 15 pranchas, né? Essa aqui é a última prancha do livro. E é curioso que aqui a gente vê a tentativa de mostrar como num manual de instruções, né? Como fazer a grande obra. E aqui nós temos as únicas palavras do Mutus Liber. Ora, led, reled, elabora et invenies. E a gente vê aqui toda a inventividade, a criatividade dos alquimistas, né? Ele está dizendo aqui, traduzindo, né? Ora, reza. São conselhos, está no imperativo. Reza. Lê, relê, labora, né? Trabalha e encontrarás. Invenies. Esse invenies tem o sentido não só de encontrar, tem o sentido de inventar também. E aí a leitura que se faz, a leitura que eu faço, é que o Mutus Liber, ele não é o fim da tradição dos emblemas. Na realidade, ele é o último grande emblema, ele é o último grande emblema da tradição alquímica. É um grande emblema em 15 pranchas, em que eu tenho aqui no final o lema, né? E esse lema, ele é um deslocamento, uma ironia, uma brincadeira com o lema da igreja na Idade Média. Né? Na Idade Média, um dos lemas da igreja era ora et labora, né? Ou seja, basta fazer isso, ora e labora, ou seja, reze e trabalhe, mais nada. A alquimia, ao contrário, diz ora, porque a alquimia não nega nada, a alquimia não vai dizer para você não orar, a alquimia ela mistura tudo, a alquimia transforma tudo. A alquimia radicaliza. Então, ela não vai dizer para você não orar. Vai, ora sim, mas ora, mas também lê, relê, trabalha e inventa. Né? O que faltou na igreja, talvez tenha sido, não na igreja como um todo, mas talvez na sua dimensão mais dogmática, essa dimensão de lê, relê e inventa, e descubra. Aqui nós temos algumas gravuras desse, talvez o segundo livro mais bonito, na minha opinião, que é o Atalanta Fugiens. São 50 gravuras alquímicas, todas elas muito belas. Nós temos aqui o Ouroboro, que é um dos símbolos centrais também da alquimia. É a serpente que engole a própria cauda. No caso, o dragão, né? Eles muitas vezes interpretam a serpente como o dragão. É uma figura que foi apropriada, no bom sentido, pela alquimia. Vejam, em português chama Ouroboros, mas o legal é o nome em castelhano, que é Ouroboro, que de trás para frente para trás é a mesma coisa, né? É um palíndromo. E é um palíndromo, a própria figura é palindromática, digamos assim. O início está no fim e o fim está no início. O dragão está engolindo a própria cauda, simbolizando exatamente isso, simbolizando essa ideia de uma ausência de um início total, de uma ausência de um fim total. E os filósofos gregos, Aristóteles, já tinha dito na metafísica, na física, que o círculo é a figura perfeita por excelência, né? Porque no círculo, qualquer ponto que você aponta no círculo, ele serve como princípio e fim. O círculo, ele é um fim em si mesmo, ele não precisa de nada fora dele. Por isso, muitas vezes, na filosofia, na mística, nas artes mágicas, o círculo tem esse poder, e na alquimia também. Aqui eu queria que vocês ouvissem um pouquinho, porque o Atalanta Fugiens, ele é uma obra magnífica, no sentido de que ele apresenta emblemas, né, que são exatamente a figura que eu acabei de passar aqui do dragão, aqui o lema, né? O lema está em latim, aqui está o dragão devorando sua própria cauda. Um poema, um epigrama, e esse poema ele é musicado, né? Ele é musicado. Será que eu consigo? Eu tinha planejado passar para vocês aqui a música, mas como eu estou já atrasado, eu envio depois por e-mail para o pessoal aí, e eles mandam um link. Ou vocês podem simplesmente jogar Atalanta Fugiens no YouTube, e vai aparecer vários CDs, né? Muitos são uma porcaria, porque a alquimia, ela é, coitada, ela é destruída assim, no mundo de hoje, ela é tratada da forma mais antiestética. Mas se vocês jogarem lá Atalanta Fugiens, o terceiro CD que vai aparecer, tem umas maçãs na capa, é uma gravação magnífica,
E vocês ouçam aí. Eu não vou colocar, não, porque senão eu não consigo terminar as minhas transparências, os meus slides, né? Mas vejam, o que eu quero dizer para vocês é que a alquimia ela está muito próxima dessa utopia da arte total, né? Ela quer ser ao mesmo tempo texto, ela quer ser ao mesmo tempo imagem e ela quer ser ao mesmo tempo música. Experimentem depois dar uma lidinha. Aqui é uma figura interessantíssima da alquimia, assim como o casal alquímico, nós temos o famoso andrógeno, né? Que aparece com várias gradações, com vários níveis de solidificação e digamos, de dissolução. O andrógeno na alquimia é chamado de Rebes. Olha aqui o nome dele. O Rebes é o ser que é ao mesmo tempo masculino e feminino, que une em si o masculino e o feminino. Até o nome do Rebes é interessante, porque é um nome latino. Rebes vem de res significa coisa, e bis é essa palavra que no latim a gente usa para falar de dois, né? De duplicidade. Então, rebis é literalmente a coisa dupla. Aqui a gente tem o rebis numa fase inicial. Gente, nesse quadro aqui, tudo tem uma significação. Esse cara aqui é o Naamã, que é um general que aparece lá na Bíblia em algum momento. Ele está se curando da lepra aqui no lago, mas ele já mostra um corpo feminilizado. Ele já tem as coxas roliças, ele já tem um ventrezinho aqui, os seios já começam a apontar. Então a gente vê o Rebes em vários níveis, em vários graus. Veja esse segundo grau aqui do Rebes. Ele já aparece aqui de uma forma mais monstruosa para a gente, né? Já é um ser que tem vagina e pênis, simbolizando esse amor, que esse amor não tem nada de romântico. O amor é a conjunktio, o amor é essa união do superior e do inferior, é essa união do que está acima e do que está abaixo. E aqui a gente já tem o Rebes numa outra forma mais radical, né? Está aqui submetendo a ferocidade da natureza com os símbolos da alquimia que foram tomados também pela maçonaria. A gente teria que a lua aqui já tem uma cabeça claramente feminina, uma cabeça masculina. O Rebes é o andrógeno que simboliza a união de todas as coisas, a ausência de hierarquia, a possibilidade de transformação. Caminhando para o fim. Essa aqui eu vou pular, porque não vai dar tempo de falar. Essa também eu vou pular. Essa aqui eu não posso pular, que esse é um dos livros também magníficos da tradição alquímica, que é o manuscrito Voynich. Eu desafio vocês a dizerem o que é isso aqui, né? O que é isso? Parece uma coisa do século XX ou XXI, né? Mas é um livro do século XV que apresenta... ele tem umas 200 folhas, das quais a maioria é ilustrada, e apresenta árvores, plantas e flores que não existem em nenhum lugar do planeta. A linguagem no qual está escrita é indecifrável. Até hoje não se sabe que língua é essa. Ele apresenta também constelações zodiacais que nós conhecemos, mas outras que nós não conhecemos, e ele é belíssimo. Olha, essas plantas que ele coloca. Então, se discute hoje se é um tratado de botânica, se é um livro utópico para falar de utopias, se é um livro de astronomia ou de astrologia. O mais inquietante é o fato de que ninguém consegue traduzir o que está escrito aqui. Olha, ele tem essas figuras dessas mulheres, em todo momento tem essas figuras dessas mulheres tomando banho nessas estruturas, esses vasos comunicantes, que é algo bem inquietante também, e com essas legendazinhas. Esse livro foi descoberto no início do século passado, 1912, e desde então tem se tentado traduzir. Olha essa planta, que coisa mais doida. Tem umas cabeças humanas aqui, parecendo com a mandrágora, que é uma planta que tem toda uma tradição mística também. Mas vejam aqui as mulheres nas banheiras e banhando umas crianças. Então, desde 1912 que se tenta traduzir, decifrar, e não se consegue. Modernamente, há alguns estudiosos que lançaram uma hipótese muito legal, que esse texto aqui não está escrito em nenhuma língua conhecida, porque ela é uma espécie de proto-romance, né? As línguas romances são as línguas derivadas do latim, catalão, português, francês, italiano. Esse livro teria sido escrito como uma espécie de
de testemunho desse momento de passagem das línguas, porque eu não consigo ler o manuscrito se eu usar português antigo, se eu usar catalão, se eu usar romeno, não consigo. Mas se eu misturar essas línguas, eu consigo traduzir algumas coisas. E o trabalho que está sendo feito atualmente é exatamente esse. Eu ia ler para vocês aqui, tentar comprovar, não tem tempo também. Fica aí o convite para comprar o livro e verem isso no livro. Mas usando catalão antigo, português antigo, ou seja, galego, muito próximo do galego, latim, latim não, romeno, enfim, italiano, a gente consegue traduzir algumas passagens, e especialmente essas legendas aqui. Essa cena aqui tão inquietante parece, na realidade, apenas um banho do qual as crianças estão reclamando, que não querem tomar banho. Mas é muito interessante essa ideia de um encontro das línguas, né? de negar essa ideia simplória de que uma língua chega ao fim e outra língua nasce. Não. As línguas, elas convivem, elas estão em constante movimentação, elas convivem umas com as outras, elas não têm fim e início absoluto. Então, uma chave de leitura da alquimia que pode ser utilizada para a tradução, né, para a transcrição desse livro. E aí eu teria aqui algumas coisinhas mais a comentar, mas não são coisas centrais. Eu acho que é importante a gente ter também um momento de conversa. Essa é a capa lindíssima, né, de mais um tratado, alquímico. Esse é o Ouroboro, que a gente já viu várias vezes. É uma gravura alquímica por excelência. É um dos primeiros Ouroboros que foram desenhados em um texto grego, né? Vejam que até a letra é bonita, né? E basicamente era isso que eu tinha para colocar para vocês. Faltou aí falar algumas coisinhas. Espero que Agora, como é que eu saio daqui? Agora eu fecho isso aqui. Agora eu já sei. Parar a apresentação. Então, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho agora. Só ver se eu consigo sair. Saiu, gente? Não saiu, né? Então é isso, basicamente. Fico à disposição para conversar, para responder perguntas. O livro está aí na praça, quem tiver interesse. É muito mais rico do que essa horinha que a gente teve aqui. Ele tem algo em torno de 50 gravuras. É muito bonito, muito bonito. Boa noite, professora Andítias. Boa noite aos nossos queridos espectadores. Meu nome é Beatriz e hoje eu estou monitorando a apresentação do professor. Gostaria de agradecer pela interessantíssima apresentação, professor. Devido a alguns problemas técnicos, eu não estou conseguindo ligar a minha câmera, mas eu gostaria de dizer aos nossos espectadores que sintam-se à vontade para ligarem o microfone e a câmera e fazerem perguntas ou comentários da apresentação. A participação de vocês é muito importante. Dito isso, eu vou ler aqui a pergunta, né, da Gonçalves, que ela mandou aqui no chat. A primeira pergunta dela é: professor, existe um relacionamento validado entre alquimia e direito? Curiosidade. Estava com o microfone desligado. Essa pergunta é bastante interessante, porque, na realidade, eu sou professor de direito. Eu sou professor na faculdade de direito, mas não me considero professor de direito, não. Eu sinto filosofia do direito, o que é uma coisa bem diferente. A alquimia, ela perpassou todos os conhecimentos dessa época áurea, digamos assim, que ela se desenvolveu, né? Inclusive tendo influenciado alguns juristas. Veja, por exemplo, que esse livro dos emblemas, que não é exclusivamente... Tempo acabou. Hã? O tempo já está acabando. Já acabou, na verdade. Se você puder fechar, aí a gente passa para as perguntas. Eu já estou nas perguntas. Ai, caí aqui, desculpa. Caí a minha linha, desculpa. Tranquilo, já estou respondendo as perguntas. Estava dizendo, então, que esse livro do Alciato, né, Altiatus, ele é um livro criado por um jurista. Né? Ele era um jurista da corte, etc., que se deu o trabalho de recolher esses emblemas todos, comentar, explicar.
Então, a alquimia ela não gerou nenhuma teoria jurídica, né? Mesmo porque a alquimia é bastante contrária ao direito que estava se formando naquele momento. Que direito estava se formando naquele momento? É um direito baseado na ideia de contrato social, baseado na ideia de soberania, baseado na ideia de diferença e de hierarquia. Quais são as grandes obras desse período? A gente tem o Leviatã, do Hobbes, a gente tem do Direito da Paz e da Guerra, do Grócio, a gente tem uma série de autores justnaturalistas, né, que acreditam na ideia de um direito natural, mas que é um direito hierárquico, é um direito que diferencia bastante as pessoas, com uma lógica representacional. Né? A alquimia não tem nenhuma lógica representacional, né? A outra coisa que a gente poderia ter falado, tem muita coisa que poderia ter falado, mas a alquimia, a lógica dela é uma lógica metafórica, é uma lógica simbólica, é uma lógica emblemática. Não há nenhuma representação, né? Representação é lógica do direito próprio do Estado absoluto, que vai ser uma herança do Estado que nós temos, do Estado constitucional que nós temos hoje. Mas a relação da alquimia com o direito, né? Fora essa influência geral que a alquimia teve no mundo todo, né, no mundo das artes, do pensamento, inclusive aí o exemplo do Alciatro, né, desse cara que fez os emblemas, a relação que a gente pode pôr é uma relação de oposição, é uma relação quase que imediata de crítica. Né? Tudo aquilo que o direito está desenvolvendo e tornando oficial, e tornando a explicação que até hoje vigora, noção de povo, noção de sujeito, noção de pessoa, noção de representação política, noção de propriedade, tudo isso a alquimia estava falando o contrário. E esse é um dos motivos, né? Digamos que o direito estava do lado das ciências, estava do lado da medicina, estava do lado da química, estava do lado da física, enquanto a alquimia estava do lado da bruxaria, a alquimia estava do lado da demonologia. A relação com o direito, quase que esqueci de falar, mais evidente, é a perseguição. Né? Vários alquimistas, vários cultores da alquimia, que não precisavam ser necessariamente alquimistas, vários leitores da alquimia foram perseguidos com base nos códigos jurídicos, com base na ideia de racionalidade, na ideia de verdade, que tinha sido constituída, estava sendo constituída pelo direito soberano, estatal, que começa a se afirmar, né, nesse momento histórico, na modernidade. Temos mais perguntas, Bia? Temos sim. A outra pergunta, também da Rita Gonçalves, alquimia e espiritualidade se comunicam, complementam ou são totalmente contrárias? Também uma pergunta delicada, eu diria. Depende do que a gente entende por espiritualidade, né? Esse termo é muito... cabe muita coisa nele. Eu, pessoalmente, tenho um discurso muito duro em relação a essa possibilidade. Porque o que a gente vê como espiritualidade hoje é muito limitado a uma visão neoliberal e capitalista de aprimoramento de si. Né? Se vocês julgarem... O livro tem um capítulo sobre isso, só sobre essa questão, tem um capítulo no livro. Se vocês julgarem agora, na Amazon, a palavra alquimia, para ver os livros de alquimia que tem lá, assim, 90% são livros que querem te ensinar, de alguma maneira, a ser uma pessoa melhor, a se cuidar, né? Alguns prometem, inclusive, te ensinar como produzir o ouro, né? Como produzir a pedra filosofal, mas o problema é que essa pecha de espiritualidade ela foi colocada num nicho contemporâneo onde a gente tem esse conjunto de práticas, digamos assim, que se ligam a uma visão de mundo extremamente individualista, extremamente centrada no eu, né? Extremamente centrada nessa salvação individual e que se baseiam em crenças muito
muito limitadas, né? Que leem a alquimia de uma maneira muito superficial, que leem a alquimia de uma maneira muito material, sabe? Que realmente acreditam, por exemplo, na produção da pedra filosofal, ou se não acreditam na pedra filosofal, acreditam na produção de um eu melhor. As artes mágicas, as bruxarias, as feitiçarias, a alquimia, que sempre foram discursos e formas extremamente potentes de lutar contra o mundo, elas foram totalmente domesticadas hoje. Se transformaram num nicho de comércio, se transformaram num nicho de certas personalidades, né? Para vender talismã, para vender livro de autoajuda, para vender terapias, né? Para vender um estilo de vida, mas que no fundo, não tem nada a ver com a alquimia. A alquimia é uma tradição de transformação total. A alquimia está muito mais próxima da filosofia grega originária. A alquimia está muito mais próxima da relação de um mestre zen budista com os seus discípulos. A alquimia é amor ao mundo. A alquimia não é amor a si mesmo, sabe? A alquimia não é algo para você se melhorar. Você pode, inclusive, se piorar. A alquimia, ela diz da necessidade de dissolver e coagular. Não é um discurso de autoajuda nesse sentido simplório. É um discurso, digamos, de cuidado com o mundo inteiro. É um amor mundi. Nesse sentido mais alto, né, eu entendo que a alquimia tem tudo a ver com espiritualidade, mas é uma espiritualidade não cooptada pelo mercado, e não basta não ser cooptada, é uma espiritualidade contrária ao mercado. Né? Não é à toa que o meu livro chama Contra-Políticas. Existe uma dimensão antagonista. A alquimia não é comportadinha. A alquimia não vai ficar no cantinho dela. Não, a alquimia vai falar de transformação, de miscigenação, de ausência de sujeito, de ausência de pessoa, de possibilidade de fazer o novo, que o nosso tempo não consegue dar conta disso. Politicamente, nós estamos completamente condenados a só repetir o antigo, né? Por isso que a gente está nessa época de uma espécie de falta total de esperança, né? A gente só consegue repetir o antigo. A gente só consegue requentar as velhas metafísicas da ordem, as velhas metafísicas da representação política, enquanto, na realidade, nós precisamos de uma revolução política em todos os sentidos, uma revolução concreta, real, mas uma revolução do pensamento também, de pensar novas formas de lidar uns com os outros, de lidar com aquilo que é comum, de transcender a ideia de propriedade, inclusive a propriedade de mim mesmo. Um dos usos mais terríveis da alquimia é o uso da psicanálise junguiana, que é um uso também totalmente centrado no ego, no sujeito, na pessoa. Não concordo também. Eu entendo que a alquimia tem um valor político, tem um valor positivo, tem um valor antagonista. Né? E isso é amor mundi. Isso é amor pelo mundo. Mas eu estou vendo que tem umas mãozinhas levantadas aqui. Poderia continuar falando sem parar, mas vou dar a voz para as mãozinhas. A Clarice tinha levantado a mão, pode ficar à vontade. Olá, professor. Primeiramente, muito obrigada pela apresentação. A gente saiu de uma ignorância, pelo menos da minha parte, de pensar a alquimia de um modo vulgar, né? de ser essa coisa de esotérico, para uma visão muito mais ampliada. E eu queria perguntar se a alquimia, nesse recorte histórico que você fez, ela era tida como subversiva. Você acabou de falar sobre a alquimia ser algo contra a política, né? Se existiam sociedades alquímicas, porque eles foram perseguidos, né? As mulheres também foram perseguidas. Me lembrou muito uma passagem, um pouco da Silvia Federici, porque ela fala que já na Idade Média os camponeses não eram igual a gente vê nos livros de história, que eles ficaram quietos e não se revoltaram. E também eu achei interessante essa fala, que você fala que o queer, todas as coisas que a gente pensa hoje estão aí, já estavam na alquimia. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e quais os potenciais subversivos que você vê na contemporaneidade da alquimia. Obrigada. Obrigado, Clarice. Também poderia falar a noite inteira sobre esse tema.
Inclusive, o livro tem exatamente um capítulo chamado Comunas Alquímicas, e você tem razão. Por mais que os alquimistas fossem diferentes entre si, eles se aproximavam por afinidades eletivas e muitas vezes constituíam nessas sociedades secretas, esses grupos que eram efetivamente perseguidos. Muitos deles tinham uma preponderância de mulheres, né? É interessante notar algo bem singelo, que a gente pensa em alquimia. A alquimia não levou a nada, né? A alquimia levou a química, no máximo, assim, tornou possível, mas se a gente for ver, especialmente as alquimistas mulheres, que já tinham toda uma relação com a natureza e que puderam, de certa maneira, canalizar isso num pensamento total, elas nos trouxeram coisas super interessantes que a gente não tem noção. Vários elementos químicos que nós conhecemos hoje foram descobertos originariamente pela alquimia, boa parte dele por alquimistas mulheres, né? Tinturas para cabelo, elementos da botânica, remédios caseiros, tudo isso foi mantido, né? Foi pensado e foi desenvolvido por uma série de práticas de sociedades que eram fechadas, evidentemente, porque eram perseguidas, onde a mulher tinha toda não vou dizer uma preponderância, porque não se trata de uma hierarquia, mas tinha toda uma dignidade, né? Tem um livro que eu não vou me lembrar aqui agora, um dos tratados da Catarina Sforza, uma alquimista italiana, que é um tratado de alquimia, mas é um tratado extremamente útil, assim, para além das suas ideias mais transcendentes, mais teóricas, ela deixou ali várias fórmulas de remédios caseiros para males cotidianos, né? E o mais legal de tudo é que esse tratado ele termina com páginas em branco. E a Catarina escreve assim: olha, eu vou deixar as últimas páginas em branco desse tratado para quem quiser continuar a escrever, né? Para quem souber mais do que eu, para quem souber algo além disso, para continuar aqui. Ou seja, nesse ato tão singelo, já está presente esse espírito de comunidade da alquimia, né? Qual de nós, modernos ou contemporâneos, deixaria em branco as páginas do seu livro, né? Dizendo, olha, se alguém sabe mais do que eu, que deixa aqui, né? Nós ficaríamos extremamente nervosos, né, de uma pessoa dizer que sabe mais que a gente, quanto mais dá espaço a essa pessoa. Então havia toda uma preocupação com o mundo cotidiano, né, das dores cotidianas, das necessidades cotidianas, que se misturava com teosofia, se misturava com mitologia grega, se misturava com cristianismo, se misturava com tudo estava misturado, sabe? Não tem essa pureza. A alquimia ela é totalmente miscigenação, é totalmente mescla, é totalmente mestiçagem, que é um outro tema fundamental da nossa época, né? Se nós quisermos resistir ao futuro sombrio que se põe para nós, um dos elementos é reconhecer a nossa mestiçagem, é reconhecer que não há uma origem pura, né? Nesse livro, em vários outros, eu desenvolvo um dos meus mantras atuais, né? Um dos meus mantras atuais que me faz ver com mais clareza assim, o mundo é o seguinte: onde há pureza, há fascismo. Fascismo não é simplesmente uma orientação de extrema-direita da Itália nos anos 20. Isso aconteceu na Itália nos anos 20, 30 e 40, né? É uma das mais terríveis, das mais fortes aparições do fascismo. Mas o fascismo ele é um modo de vida. O fascismo ele é... Podemos dar outros nomes, se vocês quiserem, né? O fascismo tem uma dimensão histórica, por isso estou usando aqui. Mas o fascismo é exatamente essa necessidade de buscar uma pureza, de buscar uma diferença, de buscar uma separação com os outros, de colocar cada um no seu lugar. E, para isso, criar um passado mítico, né? Um passado onde tudo era perfeito, onde homem estava no seu lugar, mulher estava no seu lugar, criança estava no seu lugar, onde todos eram felizes, né? Isso nunca existiu. A realidade humana sempre foi uma realidade de combate, de luta, de transformação, né? E a bandeira, então, do fascismo é a pureza, né? É exatamente o contrário da alquimia. A alquimia é um pensamento da impureza, é o pensamento da mescla, é o pensamento da metamorfose. Retomar essas ideias, retirar dessas ideias o caráter ridículo que elas têm,
né? Se bem que eu gosto das coisas ridículas, né? Tá citado no livro um trecho do Walter Benjamin, que é um dos filósofos que eu mais gosto, sei lá, um dos 5 assim, que eu mais gosto. Não vou ficar fazendo pódio de filósofo aqui, não vou hierarquizar os filósofos. Enfim, eu adoro o Benjamin. Ele tem um texto dele de juventude potentíssimo, chama A Vida dos Estudantes. Acho que é de 1914 o texto, enfim, não sei. Mas ele fala nesse texto, entre outras coisas interessantíssimas, que as ideias mais ridicularizadas, mais perseguidas, as ideias mais renegadas de uma certa época são as ideias mais revolucionárias, né? As ideias mais ridículas e mais perseguidas de uma época são as ideias mais revolucionárias. E aí eu penso, né, o que dizer, então, de uma ideia que foi perseguida não em uma época, mas foi perseguida em todas as épocas, né? A alquimia, desde que ela surge no Ocidente, no Oriente é outra história, mas desde que surge a alquimia no Ocidente, ela é perseguida, ela é vista como bruxaria, como demonologia, né? E hoje ela não é perseguida porque não precisa, porque ela é ridicularizada hoje em dia. Tanto é que muitos de vocês têm certeza, quando viram assim, qual que vai ser o Filosofia da Praça essa semana? Vai ter um doido lá falando de alquimia, né? Vamos ver, deve ser curioso. A alquimia hoje ela é ridicularizada, como se ela fosse uma espécie de autoajuda ineficiente, inócua, antiga, charlatã, né? Mas são exatamente essas ideias ridículas que são as ideias que, na medida que a gente trata elas corretamente, né? Na medida que a gente tira esse caráter folclórico, esse caráter de ocultismo barato, esse caráter de New Age, e vê que a alquimia é um discurso opositor, é um discurso totalizador, mas não totalizante, é um discurso da impureza, da transformação, da convivência dos diferentes, da mescla, ele faz muitíssima diferença. Ele pode ajudar, não vou dizer afundar, que essa palavra não existe no meu dicionário, mas ele pode ajudar a experimentar uma política, uma vida, uma forma de vida diferente. Tem mais uma mãozinha aí. Quem está com a mãozinha levantada? Dulcineia. Sou eu, professor. Boa noite. Então, eu gostei demais da sua exposição, né? Eu tinha uma ideia assim, tão diferente da alquimia mesmo, como se fosse uma coisa muito mística, muito além e muito diferente. Então, assim, o que me passou foi que uma ideia de integralidade, uma ideia, por exemplo, de circularidade, de início, fim junto, de todas as coisas, de unidade na multiplicidade, vice-versa, do que está em cima está embaixo, uma ideia assim, de integralidade, onde esse amor mundi é que faz essa transformação. E como você falou, assim, a forma como é ridicularizado talvez encerre realmente o segredo, porque de uma verdade muito grande, porque se nós dissolvermos tudo que nós pensamos e começar a imaginar um mundo assim, dessa integralidade, né, onde tudo, vamos falar assim, que esse amor mundi une tudo, talvez esse seja o segredo, né? Eu não sei. Sim, eu acho que esse é uma das ideias mais potentes da alquimia, né? Essa noção de que tudo está em tudo, de totalidade não totalizante, não totalitária, né? Porque é muito, às vezes, perigoso também esse discurso da totalidade, né? Porque parece que tudo tem que se homogeneizar. Essa é a ideia do neoliberalismo, né? Com a sua piada chamada globalização. Globalização só foi a globalização da dor, globalização da opressão que a gente vive hoje. Mas, enfim, o discurso do capitalismo, do neoliberalismo, é um discurso dizendo que todos são iguais, né? Que todos têm os mesmos direitos. É um discurso de totalidade também, mas é um discurso totalizante, né? É um discurso que rebaixa as diferenças,
que homogeneiza as práticas. E é exatamente o que a alquimia não faz. A alquimia é um discurso do todo, mas o todo da alquimia, gente, é por isso, é aquela primeira gravura que eu coloquei para vocês. É aquele todo bagunçado, com aquele tanto de fumaça, de fogo, de pedra, de planta. Então, é um todo em que nunca há uma totalização. É um todo em que as diferenças são mantidas. Porque se não tiver diferença, não tem como ter passagem, não tem como sentir o ritmo do ser. O ser, ele não é uma entidade fixa. O ser é, antes de tudo, um ritmo. E quando eu digo ser, eu digo nós, humanos, a planta, o animal, o planeta, o universo. O universo é ritmo. E a alquimia é um pensamento do ritmo. É um pensamento da dança. Só pode haver dança, só pode haver ritmo, só pode haver movimento e transformação se há diferença. Agora, a alquimia é um pensamento da diferença no sentido de não hierarquizar. As diferenças existem todas misturadas. Elas existem todas nesse processo de um passar para a outra. E é importante o que a colega acabou de falar. Se a gente pensar assim, né, talvez a gente consiga mudar muitas coisas. A gente tem que mudar a nossa forma de subjetividade. Não adianta tentar mudar governo. Claro que é importante, é evidente. Tem toda uma dimensão estratégica, tática, mudar a economia. Tudo isso é importante. Mudar a linguagem, entender que a linguagem tem uma dimensão violenta, que a gente pode transformar essas palavras, expressões, tudo isso é importante. Mas se a gente não mudar os nossos processos de subjetivação, ou seja, os nossos processos que nos dizem o que é real, o que é verdadeiro, o que é correto, como agir, não vai mudar nada. E a alquimia, ela tem uma episteme, digamos assim, ela tem um conjunto de ideias radicalmente diferente daqueles que formaram o Ocidente, né? Vejam a ciência, que nós, né, iluminados, entendemos que é uma verdade absoluta. A ciência, ela age repartindo a realidade. O método científico, e não pode ser diferente, é um método analítico. O que significa análise? Análise significa literalmente recortar, repartir. Toda ciência é analítica, toda ciência é parcial, toda ciência é limitada, né? A boa ciência reconhece esses elementos. A ciência não tem como nos dar uma visão total. Quem nos dá uma visão total, infelizmente, no mundo de hoje? As religiões. E boa parte dessas religiões radicalizadas num sentido totalmente fundamentalista. A gente precisa de uma ideia de totalidade que não seja fundamentalista, mas a gente precisa de uma ideia que não reparta a realidade, que não diga que eu vou resolver só o problema X e o problema Y, Z e W é de responsabilidade de outros. Eu, médico, vou resolver o seu problema aqui de gastrite, mas não vou resolver o seu problema de social, né, de inserção social, que é a causa da gastrite. Né? Isso aí você tem que ver com, sei lá, com um psicólogo, com um psicanalista, mas eu vou resolver se a sua gastrite te dando omeprazol. Isso é o que a ciência faz. É inútil? Não, não é inútil. É necessário? É necessário. É suficiente? Não é suficiente. Né? Recortar os problemas é manter uma realidade em si mesmo problemática. Então, é nesse sentido que a gente precisa de um pensamento totalizante, mas que mantenha a diferença, né? Que não seja um pensamento do recorte analítico, seja um pensamento da síntese, mas uma síntese da diferença, e uma síntese que é movimentada, uma síntese que é dança, uma síntese que é transformação, uma síntese que é mudança. Tem mais uma mãozinha aí, pelo que eu estou vendo. Talvez seja a última pelo tempo. Andítias, fiquei super feliz. Fiquei super feliz de te encontrar aqui, de saber que hoje seria a sua aula. Eu não tinha dúvida nenhuma que seria maravilhosa. Eu quero te agradecer, porque foi uma aprendizagem muito grande para mim. E acho que o tema é um tema muito especial. Eu quero comprar o livro. E porque é um tema que traz um pouco de esperança, assim, pela minha maneira nova de pensar agora esse tema, né? Que é um tema que traz traz para a gente discutir essa questão do diferente, das mudanças que precisam ter na nossa visão de mundo, para que as coisas possam melhorar algum dia, né? Porque desse jeito quadrado que está agora, a coisa é bastante complicada, né? Então, não tem nenhuma pergunta, o que eu tenho é um agradecimento, quero te agradecer, porque foi uma aula muito gostosa de assistir, assim, eu estou muito feliz de ter
participado dessa aula aqui com você hoje. Prazer te ver de novo, Kátia. Eu e Kátia trabalhando junto durante quantos anos, Kátia? Bastante, né, Na FIAD. Né? Uns 10 anos. Não, uns 10 não, foi menos. Não, uns foi 6, 7. Uns 6, por aí. Eu fiquei lá 10 anos, né? Você ficou lá 10 anos, né? Eu saí um pouquinho antes. Eu era coordenador do curso de Direito, né? Você era coordenador pedagógico. Mas fico muito feliz de te encontrar aqui e acho que você tem, né, toda razão nessa sua fala. Essa ideia de pensar o diferente, ela é central na alquimia. E algo que talvez eu não tenha deixado tão claro aqui, porque em uma hora não tem como a gente deixar tantas coisas claras, é que a alquimia, ela não é também essa festa total que a gente está vendo, né? A alquimia, ela tem uma dimensão de negatividade, ela tem uma dimensão de dor também, porque aceitar o diferente, né? Quando você falou, eu lembrei disso. Se aceitar o diferente, você se transforma, você aceitar se transformar no diferente. Os processos alquímicos, eles envolvem uma certa violência também. Não é à toa que a gente vê naquelas lâminas, naqueles slides, como é que chama isso? Nessas xilogravuras que eu passei, vários momentos lá, os mestres alquimistas estão submetendo a natureza, segurando o dragão. Tem algumas gravuras que eu não passei que tem muito sangue, né? Tem os seres que estão doando o seu sangue para a grande obra. Então, esse processo que nós precisamos fazer, sem o qual eu tenho sérias dúvidas sobre a manutenção da espécie humana no planeta nos próximos 1000 anos, não, nos próximos 50, 100 anos. Esse processo ele envolve transformação de si e transformação do mundo, algo que não é fácil, algo que não é gratuito, algo que exige um cuidado de si, como já dizia o próprio Foucault, né? E a alquimia tem esse lado também. A alquimia traduz esse desafio também, né? É importante pensar que isso não é algo fácil, né? Não é simplesmente dizer, a partir de hoje, então eu mudei a minha cabeça. Não, isso é um trabalho, é uma asqueses, como dizem os gregos, né? Asqueses significa exercício, é algo cotidiano, é um acostumar-se, né? É um tornar-se. A alquimia nos traz elementos muito, muito potentes a pensar isso. Mas que bom te encontrar de novo. Gente, tem mais um tempinho. Se tiver mais alguma pergunta, tem, sei lá, 5 minutos, não sei. Acho que também não tem mais nenhuma. Fiquem à vontade. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente fecha. Mas alguém quiser falar alguma coisa? Estou vendo que muita gente se manifestou aí, gostou, né, Anditias? Tem tudo a ver com o nosso programa, a sua participação aí. O nosso objetivo aqui do Filosofia da Praça é a liberdade do pensar, é o pensar, é ser crítico, é a transformação. Então, assim, o que você trouxe para a gente hoje só complementa a nossa tarefa aqui, que é o livre pensamento, né? Então, assim, fica para nós aí esse convite, né, que você faz, que é um convite para uma transformação, para um mundo novo, né? Que isso com bases mais profundas, como você traz aí, não é só como você mesmo fala, não é um oba-oba, uma coisa assim, vamos transformar. Não, é alguma coisa assim que tem a ver já com a natureza, né? Não só humana, mas com a natureza como um todo, né? E isso que você falou, que é muito forte aí, esse processo de subjetivação, né? A gente olhar para dentro com uma posição mais profunda, né? E buscar saídas, né? Às vezes a gente se encontra encalacrado, como se o único modelo que existisse é o modelo que a gente vive agora. Não, a esperança está aí, né? Como você mesmo falou, vivendo momentos assim de falta de esperança. Não, mas esperança não é só um movimento assim, não é só um sentimento, não é só um movimento do coração. É uma busca teórica também, é uma busca mais profunda de inserção, né? Uma inserção mais consciente, mais jovem até, eu diria, né? Eu acho que a alquimia ela traz uma juventude aí também para a gente. Ela fala aí dessa juventude de recuperar da vida eterna, mas não, eu acho que a vida eterna é de uma outra maneira, viver enquanto nós estamos vivendo aqui eternamente, porque a falta de esperança está nos matando como se estivéssemos mortos-vivos. Então, eu acho que a alquimia traz aí uma porta aí da gente conhecer mais, através do seu livro, através de outras pesquisas também, que cada um de nós pode ir fazendo e desenvolvendo esse convite que você abre aí para nós.
Então, te agradeço muito sua presença. Queremos ter você de novo aqui conosco em outras vezes, né? Vejo que assim, tem muito a ver com o nosso trabalho. Então, um abraço grande, muito obrigado a todos também, a todas, pela participação, que é sempre muito bem-vinda. Se você quiser dar alguma última palavra, Andítias? Muito obrigado, Leonardo. Agradeço muito o convite, fiquei muito honrado. É um programa aí de sucesso da UFMG, né? Eu espero que ele volte à praça um dia, que eu quero a praça mesmo, física. Eu sou muito crítico em relação a esses instrumentos, mas, enfim, cada coisa ao seu tempo, né? A própria alquimia nos mostra isso. Vai ser um prazer voltar aqui e eu então convido todos vocês, gente. O livro está aí nessa editora, que é uma pequena editora independente de São Paulo, chama Sob Influência, escrito tudo junto, sem acento, Sob Influência. Se vocês entrarem no site deles, está lá o livro. Puder nos ajudar, vai ser um prazer. E só posso desejar, então, muita dissolução e coagulação para vocês todos. E essa ideia, né, de que a própria alquimia já nos rejuvenesce. Lidar com esse tipo de pensamento, lidar com esse tipo de radicalidade, já é o elixir da longa vida, já é o ouro dos filósofos, né? Eles se referiam à pedra filosofal como o ouro dos filósofos. Eu acho que, de alguma maneira, nós já temos esse ouro dos filósofos dentro de nós. Muito obrigado, boa noite. E é isso aí. Boa noite, obrigada. Então, um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, obrigada.